Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma aula super bacana para você e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que tem tudo a ver com essas imagens aqui. Olha só, o que nós temos aqui são gráficos. Esse aqui é um gráfico de linha. Um gráfico de linha que a gente utiliza muito. Aqui parece que está sendo usado no mercado financeiro, não é isso? Mas olha só como que fica. Agora, olha esse outro gráfico. Esse aqui é um gráfico de colunas e duplas. Então, é um outro tipo de gráfico que nós utilizamos muito. Além desse, tem também, olha só esses daqui, um de pizza, tem aqui do histograma, nós temos de colunas e são vários gráficos. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre gráficos de equação do primeiro grau. Então, ó, gráficos de funções de primeiro grau. Como que funciona isso? Olha só, o que é uma função? E aqui nós falamos que a função do primeiro grau é uma função polinomial do primeiro grau, que é a mesma coisa de função afim. E essa função, ó, toda função de R em R, isso significa dos reais para os reais, cuja lei de formação é indicada por f de x é igual a x mais b. Sabe o que significa esse f de x? É a mesma coisa de y. Então eu poderia falar assim, ó, que é y é igual a x mais b. E ela funciona com, nessa variável x, eu tenho então aqui um coeficiente que é o a e tem o coeficiente que é o b. No lugar aqui do x, vai ser o valor que eu vou colocar para essa variável x. E olha só, então ali escrito como o f de x sendo y, a representação. Onde o a, que é um coeficiente, e b, outro coeficiente, eles pertencem aos reais com a diferente de zero. É isso mesmo. Então, olha só. Essa situação aqui, vejam comigo, um vendedor, isso aqui a gente encontra muito, principalmente quando a gente vai estacionar o carro, que a gente às vezes tem que pagar um valor que é fixo e mais tantos reais por hora, por minuto que a gente fica estacionado. Então, é mais ou menos nessa situação aqui, veja só. Um vendedor foi contratado para trabalhar em uma loja de peças automotivas. Seu salário é constituído de uma parte fixa de 1.650. Essa parte fixa é onde eu vou substituir lá naquela função do primeiro grau, que é f de x é igual a x mais b. Esse 1.650 equivale ao valor do b. Continuando aqui então, essa parte fixa é de 1.650 mais R$3 para cada peça vendida. R$3, se eu vender uma peça, vou pagar R$3 mais 1.650. Se eu for vender duas peças, eu vou pagar R$6, que é 2 vezes 3, mais 1.650. O 1.650 ele é fixo, que é o B. Então, R$3 para cada peça vendida. Qual é a lei de formação dessa situação? Então, olha só como que fica. Eu posso falar assim, ó, que o valor a ser pago vai ser 1.650, que é a parte fixa, mais 3 vezes a quantidade de peças. E aí, se aqui está falando, se eu tenho, vou vender 200 peças, né, nessa situação, se eu for vender 200 peças, eu vou substituir aqui peça, então, por 200, que seria a mesma coisa do lugar de x, 3 vezes x. E ao fazer essa operação, eu vou ter 3 vezes 200, vai ser 600, e aí 1.650 mais 600 vai ser 2.250. Então, o S aqui nós estamos chamando de salário, né, de S de salário, mas eu poderia representar por qualquer outra letra, inclusive pelo F de X ou pelo Y. Esse 200, então, seria o número de peças que ele vai variar, então pode ser o valor de X. Bom, então olha só, eu posso escrever isso assim, que o salário vai ser igual a 1.650 mais 3 vezes x, que o x é o que vai variar, vai depender da quantidade de peças, né?
E aí, nesse caso, eu posso colocar assim, ó, na ordem, quando eu falo que f de x é igual a ax mais b. Então, o b fica sendo o segundo número aqui. Então, eu tenho 3x, né, que esse aqui seria o ax mais b. O coeficiente que acompanha o x, aqui eu tenho, então, o coeficiente de x, da variável x. Bom, isso aqui nós vamos fazer assim, ó. Tá vendo a comparação? F de x é igual a x mais b, que é a mesma coisa de y é igual a x mais b, sendo que o coeficiente, nesse caso aqui, o coeficiente a é 3 e o coeficiente b é 1.650. Veja essa situação aqui, então. Como se fosse mão na massa. Quem é o coeficiente a aqui? É o 4. E o coeficiente b? 2. Assim também nós temos ali, ó, nessa f de x, quem é o a? O 5. E o b é o menos 9. Temos aqui, y é igual a menos 3x. Quem é o a? 3. E quem é o b? Você não está vendo o b aqui, mas é porque ele é 0. Então, o b é 0. Aqui, outro caso, f de x é igual a menos 6 mais 7x. O menos 6, ele está no lugar de quem? Do b, é isso mesmo. E o a vai ser o 7. Então, o 7 é a e o b é o menos 6. Então, o a, o coeficiente a, ele vai indicar se o gráfico da função vai ser crescente ou decrescente. E o b vai indicar onde esse gráfico corta o eixo x, como aqui nós estamos vendo. Olha, essa aqui é uma função crescente, por quê? Porque aqui está falando que o a, coeficiente a, é maior do que 0. Então, à medida que um aumenta, o outro vai aumentar também. Por isso que ela é crescente. E aí, olha só, e aí quando o a for menor do que 0, o gráfico da função é decrescente. E aí, tá vendo que o b corta o eixo y? Isso, então aí nesse caso ela é decrescente. Aqui ela é crescente e o outro é decrescente, certo? Então, uma função crescente, o que acontece? À medida que os valores de x aumentam, os de y também aumentam. Mas a decrescente, à medida que os valores de x aumentam, os de y diminuem, ou vice-versa. Então, a representação gráfica de uma função do primeiro grau é uma reta, como vocês viram aqui, olha, voltando aqui, não é uma reta? Tanto a crescente quanto a decrescente, então a representação geométrica é uma reta. E aí, aqui nós estamos fazendo assim, pedindo isso. Faça a representação geométrica no plano cartesiano da equação x mais y igual a 3. Como que nós podemos fazer isso? Primeiro passo, eu vou atribuir um valor para x. Ao atribuir o valor para x, vou substituir ali, ó, x mais y igual a 3. Resolvendo esta equação, eu vou encontrar os seguintes pares ordenados. Então, quando eu coloco o menos 1 no x, vai ficar, então, y é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Então, usando valor menos 1 para o x, o y será igual a 4. A mesma coisa eu vou fazer com o zero. Quando eu coloco, substituo o zero no lugar do x, vai ficar y igual a 3. Então, quando x for zero, o y será 3. Agora, quando x for 1, olha só, vou colocar 1 aqui. 1 mais y é igual a 3. Passo 1 para depois da igualdade, vai ficar 3 menos 1, que será 2. Então, quando eu usar o x valendo 1, o y será 2. O mesmo procedimento vai ser com o 2. Olha só quando eu coloco o 2 aqui. 2 mais y é igual a 3. Passo o 2 para depois da igualdade, ele fica menos 2. Então, o y é igual a 3 menos 2, que vai ser 1. Qual foi o valor que eu usei para x? 2. Qual foi o valor que deu para y? Resultado, 1. Então, o par ordenado vai ser 2 e 1. Lembrando que sempre o primeiro valor aqui do par ordenado é x e o segundo valor será y.
Usando esses pares ordenados, que com 2 pares ordenados eu já consigo saber se a reta é crescente ou se ela é decrescente. Eu já consigo traçar uma reta, porque eu só preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Aí, como ficaria o gráfico então daquela situação? Olha só, eu fiz aqui, ó, ponto A, menos 1 do x com o 4 do y. Achei o ponto A. O ponto B foi 0 do x e 3 do y. E assim eu fui colocando os outros. Esse, ó, x1, quando o x valia 1, e o y valendo 2. Então, eu encontrei o ponto C. Quando o x for 2, encontrei o y 1. Quando o x... Bom, isso, quando o x for 2, eu encontrei o y 1. Agora, é só traçar aqui a reta dessa função que nós tínhamos x mais y igual a 3. E aí, olha só, como a posição dela é uma posição decrescente, certo? Veja a mão na massa. Vamos fazer essa mão na massa? Faça a representação geométrica no plano cartesiano da função y é igual a menos x mais 1. Veja bem aqui, qual é o sinal do A? Não é negativo? Se é negativo, a nossa função vai ser decrescente. A mesma coisa, olha, eu quero até mostrar aqui antes, vou voltar aqui para vocês perceberem isso. Nessa aqui também. Quando eu passo o x para depois da igualdade, ele não fica negativo? O coeficiente não é negativo? Então, se ele é negativo, se o a é negativo, como que é o gráfico da função? Não é decrescente? E vocês viram que quando nós traçamos aqui, ó, ficou nesse sentido aqui, que é decrescente, significa que o a é menor do que 0? Então, nessa outra situação aqui da mão na massa, nós temos também que o a é negativo. Então, eu já sei, o meu gráfico vai ter esse sentido, né? Que é quando aumenta o x, vai diminuir o y. Ou vice-versa, né? Quando diminui o y, vai aumentar o x. E aí, com os pares ordenados, achando aqui que eu posso colocar, dar vários valores para x, e aí eu vou encontrar o y. Vamos começar a fazer isso? Então, olha só, está ali. Y é igual a menos x mais 1. Eu vou pegar o menos 1 e vou substituir no lugar do x. Vai ficar menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes menos, que vai dar mais. Então, vai dar 1 mais 1, que é igual a 2. Vocês viram por que deu mais? Porque eu já tenho negativo aqui, eu já tenho menos. Vezes o menos, que é do menos 1 aqui. Então, vai ficar positivo. Opa, passou direto aqui. Então, isso deu 1 mais 1, 2. Com o x valendo menos 1, eu encontrei o 2 para o y. Quando eu coloco 0, então, para o x, vamos colocar 0 ali, vai ficar y é igual a 0 mais 1. Então, o 0, eu tenho o par ordenado 0 e 1. Com esses 2 pares ordenados, eu já consigo traçar a reta pedida, mas vamos fazer com mais valores aqui para x. 1, se eu colocar o 1 então no lugar do x, vai ficar y é igual a menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1 vai dar 1, vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, quando eu usar 1 para o x, eu vou ter o par ordenado 1 e 0. A mesma coisa substituindo com o 2. Bom, com o 2 eu já tenho ali, ó, deu par ordenado 2 e menos 1. E aí é só colocar aqui no plano cartesiano 1 do x, menos 1 do x e 2 do y, 0 do x e 1 do y, 1 do x e 0 do y, 2 do x com menos 1 do y. Traçando a reta, lembra que eu falei que ela ia ficar nesse sentido aqui? Por quê? Porque o coeficiente é negativo. Então, nós já sabíamos que o gráfico seria negativo. Ele iria para o campo negativo. E é isso. É isso que nós tínhamos que trazer hoje para vocês. Acesse o portal NET Escola, faça todas as atividades que tem lá. Até a próxima aula e um beijo no coração.